Graça e paz, família! Estamos de volta e hoje estou com um tema que várias pessoas têm me perguntado. É um tema muito forte e óbvio, quem tem a mente enraizada no sistema religioso vai ter muitas dificuldades de entender. Mas para aqueles que a luz do Evangelho já raiou, já brilhou, com certeza vai conseguir entender este assunto, porque o assunto hoje, meu querido, é forte. Olha só, olha o tema. Vamos ler? Leia comigo. Enquanto isso, meu irmão, você já dá o seu like, você vai deixar o seu comentário, vai compartilhar. Ajuda o canal Voz das Nações. Diz assim: o diabo que tentou Jesus no deserto. O diabo que tentou Jesus no deserto. Isso aqui é um dos temas que, quando eu conheci a graça, eu tive dificuldades de entender. Porque quando a pessoa chega para a graça, assim, logo no início, é um crescimento. Por exemplo, uma criança, ela já não nasce grande, ela nasce pequena e vai crescendo dia após dia. E este é um dos temas que demorou um tempo, foi com o tempo, mesmo que eu via lógica no que os pregadores da graça falavam, eu precisei de assimilar, um tempo para me assimilar. Tem pessoas que geralmente vai pegar o assunto logo de primeira, outros vão demorar mais um pouquinho, mas o importante é você crescer em graça, tá bom? E hoje nós vamos falar o diabo que tentou Jesus no deserto. Nós vamos falar que diabo é esse, né? Olha só, meu irmão, o texto tradicional é esse aqui de Mateus. Mateus, deixa eu centralizar aqui. Esse de Mateus, né? Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, eu não vou ler todo, mas eu vou ler o primeiro versículo, já que é um texto bem conhecido. Olha só, até o versículo 11 está aqui. Deixa eu colocar distante só para você ver. Olha só, toda a passagem está aí. E o versículo 1 do capítulo 4 de Mateus diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é o assunto do vídeo hoje. E você vem comigo, porque juntos nós vamos crescer em graça. Você conhece as demais colocações da passagem e nós vamos falar dela no seguir, né? Ao seguir o tema durante o vídeo. Agora olha só, meu irmão. Eu vou tentar falar de uma maneira pausada, mas porém objetiva, porque o assunto ele exige toda a atenção. Vamos fazer um exame do assunto. Eu quero convidar você. Vem, família, vem, Voz das Nações. Você é a voz das nações, meu querido. Onde você chega, você é a voz da graça de Deus. Então vamos fazer um exame do assunto. Vamos fazer este exame. Detalhes por detalhes, para juntos crescer em graça e que essa luz venha brilhar na mente de outras pessoas. Olha só, seria no mínimo estranho um ser espiritual tentar Jesus e literalmente transportá-lo de um lado para o outro. Porém, com a luz do Evangelho, temos condições de saber que diabo era esse. Meu irmão, vamos lá. Seria no mínimo estranho se houvesse nessa passagem de Mateus 4 um ser espiritual pegando Jesus, levando Jesus, arrastando Jesus para um lado, arrasta Jesus para o outro, aquele negócio todo. Seria um pouco estranho. Olha só, vamos para o exame então. Vamos para o exame. Vejam como o diabo é apresentado na Bíblia, e assim descobrirás que não é um ser, e sim um adjetivo. Queridos, o que vai ser apresentado agora, antes, por exemplo, de você ir para a passagem de Mateus 4, antes de ir para a situação de Jó, eu já gravei um vídeo, deixei aí, depois, outra oportunidade, eu vou gravar um outro vídeo, a questão de Jó, para ser mais
objetivo, né? Porque lá eu coloquei a posição do Evangelho da Graça concernente aquele assunto, e eu mostrei as duas posições, colocações, e eu não coloquei a minha opinião diretamente, né? Mas um dia eu vou voltar com um vídeo e vou falar diretamente. Olha só, vejam que como o diabo é apresentado na Bíblia, e assim descobrirás que não é um ser e sim um adjetivo. Agora eu queria dizer para você que por este caminho que vai ser apresentado é que você consegue entender a passagem de Mateus capítulo 4, desse diabo que tentou Jesus no deserto. Então vamos lá, vamos ver como que o diabo é apresentado na Bíblia. Vamos ver. Vamos resolver com o próprio contexto bíblico, tá? Vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Hebreus 2,14. Neste caso, o diabo é a lei, e se alguém discordar, é obrigado também a aceitar que esse diabo foi aniquilado, porque o texto diz que Jesus pela morte aniquilou esse que tinha o império da morte, que era o diabo. Nós sabemos que esse diabo de Hebreus 2,14 é a lei. Vamos para mais um texto. Agora vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O contexto mostra quem é este diabo. O diabo de Tiago 4,7. Vamos para ele, vamos para o contexto, para nós entendermos que diabo é o de Tiago, lá do livro de Tiago. Vamos ver, vamos lá. Aí você vai ler o contexto, e o contexto está da seguinte maneira. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 6, diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites aos diabos, o diabo aqui, que nos vossos membros guerreiam? Versículo 1 já mostra que diabo era aquele. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O assunto do contexto inteiro de Tiago tem a ver com isso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui está falando da lei, né? O Tiago era um pregador da lei, e ele está falando, obviamente, de uma maneira muito direta, a questão da transgressão da lei, tá bom? O contexto vai dizer isso. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, o diabo do capítulo 4 e o versículo 7 de Tiago, meu irmão, é isso aqui. É totalmente a natureza humana. Tudo isso aqui é o homem exterior. Observa que o versículo 1 deixa isso claro, né? Todo o texto diz de uma maneira muito clara, lembrando que o nosso homem interior é perfeito em Cristo. Jesus resolveu o problema do nosso homem interior. Os grandes problemas que temos é no nosso homem exterior, e é esse que é o diabo apresentado aqui. Agora vamos para mais um diabo, que é o diabo que aparece no versículo 8 de 1 Pedro. Olha, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos lá, exame do versículo, vamos ver que diabo é esse de 1 Pedro 5, 8. Eu vou dividir aqui por partes. Aqui, para nós fazermos algumas observações. O A aqui,
A parte primeira, né? Se entendo que esse diabo é o diabo do sistema, então ele é onipresente. Primeira colocação. Se esse diabo de 1 Pedro 5,8 é o diabo que a religião criou, meu querido, então ele é onipresente. Porque olha que Pedro fala, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, se o diabo está, olha só, aqui ó, em meu derredor, ao seu derredor, ao derredor daquele que está no Japão, na África, nos Estados Unidos, no purgatório, se está lá, então ele tinha que ser onipresente. Ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, meu irmão, não tem condições desse diabo ser o diabo que a religião apresenta. Mas que diabo então seria esse? Vamos ver. O versículo diz, sede sóbrios, ou seja, está claro que esse diabo é a carne. Por falta de sobriedade, a carne ganha força. Uma pessoa que não está sóbrio, vamos usar um exemplo aqui, a pessoa que é colocado, esse termo é colocado neste contexto também, né? Quando a pessoa bebe e fica embriagada, ela perde isso aqui, ela deixa de ser sóbrio. E o que entra em ação? A carne, que é esse diabo. E aí você já sabe o resto, não precisa falar. Sem sobriedade, já era. Olha o versículo C, versículo C não, a parte C. O contexto diz, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha só, irmãos, aflições, mesmas aflições. Então, esse diabo é as aflições da carne. Meu querido, é coisas relativas à carne. Por isso que ele está ao meu derredor, ao derredor seu, ele está ao derredor do nosso homem interior, a nossa carne. É isso, muito simples. Vamos aqui, agora, toda atenção, olha só, exige muita atenção este tema. Agora analisem a tentação de Jesus, vamos fazer uma análise. Agora. Vejam como Lucas escreveu, Lucas capítulo 4, versículo 2, nessa tradução. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Aqui já joga por terra o que o sistema religioso fala, que Jesus fez um propósito de jejum. Jesus fez um propósito, jejuou com um propósito, não sei o que. Mentira. Ele ficou sem comer por causa da tentação, meu irmão. Tem momento que você vive uma angústia tão grande que você não come. É simples, mas vamos deixar isso para depois. Vamos seguir aqui, ó. E ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então, Lucas capítulo 4. Olha só, isso que você precisa observar com muita atenção o que vai ser falado. Depois que Jesus foi batizado, o seu ministério iria tomar outra proporção. Então, a parte humana de Jesus naquele momento tentou Jesus, levando ele a viver esta situação relatada em Lucas 4 e também Mateus 4, e parte Marcos também fala alguma coisa, né? Não é tão completo, mas fala. Olha só, vejam o que diz a carta aos Hebreus, é muito forte isso aqui. Vejam o que diz a carta aos Hebreus, Hebreus 2,18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Está observando? Deixa eu ler mais um versículo aqui de Hebreus, irmãos. É muito forte essa informação que nós estamos passando aqui, é de suma importância. Hebreus agora, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só, meu irmão, a diferença de Jesus é que ele não pecou, até porque pecado era transgressão da lei, né?
neste contexto, um contexto judaico, falando em contexto judaico, e observam uma situação aqui que ficou muito claro. Vou ler de novo e você preste muita atenção. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só que coisa impressionante. Jesus foi tentado, o seu homem interior, ou melhor dizendo, seu homem exterior passou por essas fraquezas também, meu irmão. Vai acompanhando. Vamos aqui, olha só, de levinho você vai chegar lá. De levinho nós chegaremos juntos. Quando a luz do Evangelho acende em nosso entendimento, descobrimos que Jesus foi tentado pelo seu homem exterior, ou seja, a natureza, sua carne, etc. Né? Vejam, aqui está a resposta. Que tentação foi aquela de Mateus 4? Que diabo foi aquele? Meu querido, foi a natureza de Jesus, foi a carne dele. Vejam, olha só. Isso aqui, o que vai ser lido agora, vai jogar por terra todas as aberrações que o sistema fala, as colocações do sistema. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Meu querido, Paulo fala para a igreja de Corinto e vira para os coríntios, fala com eles o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana. Por que Paulo fala de uma maneira muito direta com eles nesse sentido? Porque ao contrário disso aqui, seria Deus tentando eles. Uma tentação que não fosse humana teria que vir diretamente da parte de Deus. E aí não encaixa, nem precisa comentar esse detalhe. Então, olha só, não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação de Jesus foi humana, foi na carne, meu irmão. Foi na natureza dele. Jesus era homem também, né? O seu homem exterior, Jesus veio como homem, ser humano. Vamos lá. Agora, olha aqui, isso aqui é muito forte. Olha o que o Evangelho vai nos dizer, meu irmão. Olha a informação. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, versículo 17. É isso aqui que estava acontecendo com Jesus. Ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É a carne, meu irmão, olha só, carne cobiça contra o espírito, porque a carne cobiça contra o espírito. É isso aqui que estava acontecendo, que aconteceu na vida de Jesus, o que acontece. Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 17. Vamos para mais um versículo, vamos lá, Tiago, olha só, um dos pregadores da circuncisão, olha só o que ele diz, Tiago capítulo 1, versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Melhor dizendo, acertar essa palavra aqui, ela está aqui também, concupiscência, tá? Concupiscência, eu acho que agora ficou mais ou menos legal, né? Nós somos mineiros, tá, irmão? Nós falamos você, nós vai, nós vem, nós foi, nós fala isso, nós somos mineiros, uai. Mas só que a interpretação é sniper, tá bom? A interpretação é sniper e aqui tem criptograça. Nós falamos um mineiro da roça. Porém, olha só, aqui está aquilo que os doutores, os PhD, não conseguem entender. Vamos lá, meu irmão. Então, olha só. Vou ler isso aqui para você que vai ser muito interessante. Eu vou dividir em partes agora a parte final. Deixa eu colocar bem bonitinho aqui para você ficar feliz comigo, tá? Está claro que, depois que nós lemos esses versículos, está claro que, primeiro, deixa eu centralizar.
Primeiro, né? Por causa desta tentação na carne, Jesus perdeu a fome. E essa tentação se abrandando depois de 40 dias, ele teve fome. Lucas 4:2. Seu homem exterior falou para ele que ele podia transformar pedra em pão. Lucas 4:3. Mas esse não era o propósito da vinda de Jesus a essa terra, né? Mas esse não era o propósito da vinda de Jesus a essa terra. Como, por exemplo, em outro momento ele disse, olha só o que ele disse em Mateus 26, versículos 53 e 54. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, olha só a resposta aqui. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ou seja, isso aqui, meu irmão, Jesus poderia fazer, poderia, mas por que ele não fez? Ou seja, a natureza humana de Jesus tocou nele, você está com fome, transforma essa pedra em pão. Mas foi com este propósito que ele veio aqui? Não, ele veio aqui para trilhar caminhos de um homem carne, e para que na sua carne ele vencesse, tá bom? Vamos lá. Agora o 2 aqui, olha só, olha o 2. Então, primeira observação, né? Então fica claro que é primeira, agora segunda, ó. Segunda, ó. E o diabo, esse 5 aqui você vai entender o que é esse 5 aqui, ó. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti mesmo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha só, e dou a quem quero. Versículo 7, porque são versículos, aqui é o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7 de Lucas, tá bom? Ó, Lucas 4. E disse, agora o versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Lucas capítulo 4, 5 e o 6 e o 7 também, tá? Aqui está o 7. Aí, olha só. Lucas 4, eu li 5, 6 e o 7. Poderíamos fazer algumas perguntas e colocações, como por exemplo, para você entender isso aqui. Eu vou colocar como algo retórico, tá bom? Só para você entender. Vamos lá. Estamos chegando ao fim. Primeira pergunta. Vamos lá. Um ser poderia levar Jesus de um lado para o outro como bem entende? Como bem entender? Ou como bem entendesse? Um ser espiritual, pegar Jesus, fazer Jesus tipo um cachorrinho, leva para lá, sobe, desce, e vai e vem e não sei o que? Complicado, né? Vamos lá. Olha a segunda colocação, a B. Deixa eu separar aqui para você ler juntinho comigo. B. Foi entregue este poder e glória a um ser malvado? Porque o versículo nós lemos de Lucas, capítulo 4, 5, 6, 7, fala que foi entregue este poder e glória a um ser malvado? Perguntas retóricas. Um ser mau? Será que Deus entregou a um ser? Meu Deus do céu. C. A Bíblia, olha a colocação. A Bíblia nos mostra que o homem pode fazer de seu ventre o seu Deus, Filipenses 3,19, e ser amante de si mesmo, segunda Timóteo 3,2. Ou seja, a natureza de Jesus estava levando Jesus, ou tentando Jesus, fazer com que Jesus entrasse por esses caminhos. É por isso, meu irmão. Jesus era o cara, meu querido. Você já percebeu que Jesus era o cara? Multidões iam atrás de Jesus. Quando Jesus falava, o Pai respondia, Jesus tocava, as coisas aconteciam, meu querido. Então a carne de Jesus tentou Jesus a levar ele por esse caminho, mas ele fez o quê? Ele venceu. Olha só, o 3 aqui, o 3, a terceira colocação, ó. Levou também a Jerusalém, preste bem atenção, e pô-lo sob um pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo,
Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas, capítulo 4, do versículo 9 ao 11. Jesus, como era conhecedor das Escrituras, conhecia o Salmo 91, e por um momento sua carne o desafiou. Simples. Ele conhecia o Salmo 91. Jesus, meu querido, estava 40 dias sem comer. Ou seja, o homem, quando é Deus que estava sustentando ele ali. Se a gente ficar muito tempo sem comer, a gente começa a ter delírios, a nossa carne começa a nos conduzir a fazer. Então Jesus teve esta luta. Observa que Jesus passou 40 dias sem comer por causa da sua carne, meu querido, aquela tentação, aqueles desejos, aquelas impulsões, aquela situação toda. Imagina no final desses 40 dias como Jesus estava. Então, por isso que ele pensou no Salmo 91, né? Só que quando o homem exterior mostrava um lado, o homem interior mostrava outro. Se a carne mostrava um lado, o homem interior mostrava o outro lado. Por isso que ele refutou a sua carne com a própria Bíblia, né? Aqui está. Então, nós iremos ficar por aqui. Espero que você não venha ver esse vídeo de maneira corrida. Tire um momento para você ver. Pega a sua Bíblia, confere os textos. Ore a Deus, peça a Ele que te dá o entendimento. Se você não entender, às vezes você é novo em graça, guarde esse vídeo com muito carinho. E vai analisando o contexto, em que contexto aparece o diabo na Bíblia, como eu deixei nesse vídeo. Analisa. Quando você descobrir que é um adjetivo, você vai olhar para Mateus 4, e para Lucas 4, de uma maneira totalmente diferente. Então, qual era aquele diabo que tentou Jesus no deserto? Era a sua natureza humana, era a sua carne. Tá bom, meu querido? Espero que vocês assistam este vídeo mais de uma vez, para você pegar os detalhes, porque quando você vê uma vez, os detalhes passam de lisos, vamos dizer assim, mas quando você assiste mais de uma vez, duas vezes, na segunda vez você já consegue captar os detalhes. Espero ter te ajudado, e eu agradeço muito você que vai deixar o seu comentário, você que vai deixar o seu like e vai compartilhar. Um grande abraço, fui!